Olá, bem-vindos à nossa disciplina de Operações Unitárias 3. Eu sou a professora Cássia Santos e na aula de hoje nós iremos falar sobre a separação sólido-gás no campo centrífugo utilizando ciclones. Os ciclones são então equipamentos utilizados na separação sólido-gás, em que o principal responsável pela separação é o comportamento dessas partículas que têm densidades diferentes sobre a ação de um campo centrífugo. O que acontece? Temos aqui um exemplo de um ciclone. O ciclone ele é composto por essa entrada de seção retangular, onde entra a suspensão, as partículas suspensas num gás. Essa entrada, que ela é tangencial, ela entra aqui nessa seção cilíndrica, depois passa por uma seção cônica. E essa entrada tangencial da suspensão faz com que forme uma espiral dos sólidos e do gás descendo aqui, que gera então uma força centrífuga empurrando as partículas para a parede. As partículas, ao bater na parede, elas perdem velocidade cinética e são então coletadas aqui no que nós chamamos de underflow. Então a gente pode ver aqui, a partícula entra e faz esse movimento na axial e na tangencial até chegar aqui no underflow. Se ela bate aqui na parede, ela é coletada. As partículas maiores, elas têm então mais chance de atingir a parede primeiro. Quando essa suspensão toda desce e chega aqui no final, os ciclones geralmente são fechados aqui embaixo, certo? De forma que a gente tem uma moega que geralmente coleta esse pó. E ao encontrar essa restrição de tamanho aqui, por onde o ar não pode sair, e devido também à diferença de pressão existente da entrada com a saída, essa espiral descendente muda sua direção e forma-se então um vórtex interno de sentido oposto no centro do equipamento, levando aqui o gás juntamente com aquelas partículas mais finas que não foram coletadas e que tiveram uma trajetória mais longe da parede e, portanto, vão ser coletadas nessa parte de cima que nós chamamos, então, de overflow. Temos aqui, então, a nomenclatura. Nós temos a entrada, então, desse gás sujo com as partículas, ou seja, da suspensão numa seção retangular, que faz uma entrada tangencial no ciclone. Nós temos aqui, então, a parte cilíndrica, que nós vamos chamar de DC, e uma parte cônica, tá? Onde nós teremos aqui embaixo um diâmetro de abertura e de saída do underflow, onde haverá a coleta do pó. E aqui em cima, esse tubo que nós temos aqui no meio, por onde sai o overflow, nós chamamos de vortex finder. Nessa figura, nós podemos observar o que acontece com a partícula. A suspensão, então, entra na tangencial, forma-se, então, esse movimento tangencial e axial para baixo. Esse campo centrífugo, então, lança as partículas maiores para a parede, enquanto as partículas menores, elas meio que seguem a mesma direção do fluido, até aqui a base do equipamento, e depois sobem na espiral interna e são, então, levadas com o ar junto com o overflow. Isso significa que vai existir um tamanho de partícula que pode ser coletado com eficiência de 100% ou de 50%, e é através desse diâmetro de corte do D estrela de 50% é que nós vamos fazer, então, o projeto do equipamento. Algumas aplicações dos ciclones. Dentre elas está a remoção de material particulado poluente de efluentes gasosos, separar, reciclar sólidos ou produtos mais valiosos comercialmente, por exemplo, para que isso possa retornar para o processo, separar e controlar pós ou poeiras em ambientes de trabalho, né, pensando aí na saúde do trabalhador, separar ou classificar drogas e alimentos. Exemplos dessas aplicações seriam o processamento de madeira, a exaustão de material fino particulado, fertilizantes, produção de cimento. E um exemplo interessante que eu gostaria de falar para vocês é a respeito da produção de farinha de trigo. Há alguns anos atrás, nós fizemos uma visita numa empresa em Uberlândia que produz farinha de trigo e o processo de extração é todo feito em moinhos e a classificação do tamanho da partícula feito em vários ciclones que fazem, então, a seleção das partículas que estão, então, dentro da faixa de tamanho que eles desejam e aquela partícula que ainda não foi completamente moída volta, então, para o processo de moagem.
Dentre as principais vantagens dos ciclones estão o fato de que eles são equipamentos econômicos, de baixo custo, tanto de fabricação quanto de operação, e são eficientes. Os ciclones, eles não possuem partes móveis, portanto, esse custo aí de fabricação é muito baixo. Eles podem trabalhar até mesmo com elevada concentração de partícula. O sólido, ele pode estar tanto seco quanto úmido para ser utilizado o ciclone. As quedas de pressão dos ciclones variam aí da ordem de 1 kPa até 4 polegadas de água. Esse tipo de equipamento pode chegar a eficiências acima de 90% para partículas maiores aí que 10 micras. Temos aqui, então, algumas imagens de ciclones, onde nós temos a alimentação na tangente, certo? Então, vai descer. Aqui embaixo tem a moega, onde vai ser coletado o pó. Aquela espiral interna vai subir e aqui vai sair, então, o overflow. Em vários desses equipamentos, ou nós temos um soprador que manda essa suspensão aqui a alta velocidade, ou em alguns casos nós podemos ter aqui na saída um exaustor, na saída do ciclone, um exaustor para fazer a exaustão do material. Aqui nós temos um exemplo de 4 ciclones operando em conjunto. Nesse exemplo aqui, nós temos o que nós chamamos de ciclone irrigado. Ele é bem pequeno, tá? Ele é empregado aí na limpeza de gases de caldeira. Então, ele faz tanto a parte da absorção dos gases, quanto a parte da retenção do material particulado. Então, eu entro com a suspensão aqui, onde o gás está sujo, tanto de partículas quanto de substâncias gasosas indesejáveis. E ao entrar aqui e forçar esse movimento da suspensão dentro do ciclone, a gente tem esses irrigadores aqui, né, que vão pulverizar a água, formar gotículas, e na superfície, então, dessa gota, em contato com o ar sujo, vai acontecer, então, a absorção dos gases que estão nessa mistura, e o gás que sai aqui em cima vai estar tanto limpo das partículas, quanto de outros gases indesejáveis, e essa água aqui contendo esses gases dissolvidos e o material particulado pode ser coletado aqui na base do equipamento. Interessante lembrar que essas gotículas também funcionam como partículas e vão então ser aceleradas e vão bater na parede do ciclone, formando também um filme fino de água, né, que desceria aqui na parede do ciclone. Dessa forma, são feitas aí 2 operações, tanto a separação sólido-gás, quanto a separação de absorção gasosa. Os ciclones, eles podem operar de várias formas. A operação em série é quando nós temos um ciclone e o overflow desse ciclone vai, então, fazer a alimentação de um segundo ciclone. Então, dessa forma, como não existe saída de ar aqui, a vazão que entra no primeiro ciclone é igual à vazão que entra no segundo ciclone e cada um deles, então, faz uma parte da separação. Quando nós trabalhamos em ciclones paralelos, o que a gente faz? Nós dividimos a vazão total de trabalho entre os vários ciclones. Então, eu tenho aqui, se eu tiver 2 ciclones, como é nesse caso, eu tenho aqui a alimentação, estou dividindo metade da alimentação para esse e para esse, como é nesse exemplo aqui em 3D. Ó, nós temos aqui a entrada, entra nos 2 ao mesmo tempo, tá? Faço a separação, o overflow sai todo junto aqui, e o underflow também é coletado aqui de forma conjunta. Da mesma forma, a gente poderia trabalhar com 3 ciclones, certo? Com 4, com 6, ou com a quantidade maior aí, se estiver disponível para venda. Nós temos aqui um exemplo de um equipamento com vários ciclones. Aqui, nesse corpo, nós podemos ver que cada um desses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 6 ciclones assim, enfileirados aqui, nós temos mais de 10, tá? E essa tampa aqui, ó, já encaixa o Vortex Finder dentro desse corpo cilíndrico com cônico embaixo. Então, em cima sai o overflow de todo mundo, e embaixo, aqui nessa parte da moega, faz a coleta do underflow de todos os ciclones. Existem várias configurações para a alimentação dos ciclones. Nós podemos ver aqui como exemplo, né, quando a alimentação é simplesmente tangencial. É um projeto simples de construção, baixo custo de fabricação. No entanto, na entrada,
existe uma turbulência que vai ocasionar o bypassing das partículas, ou seja, essa turbulência que é formada aqui na entrada pode fazer com que partículas que geralmente bateriam na parede e seriam coletadas, elas sejam pegas por essa turbulência e carregadas diretamente por Vortex Finder, o que diminuiria aí a eficiência de coleta desse ciclone. Essa turbulência que é gerada aqui na entrada também faz com que esse tipo de equipamento de entrada gere maiores quedas de pressão. Uma das formas para tentar reduzir essa queda de pressão da entrada seria, então, colocar uma placa defletora nessa entrada tangencial. Então, a gente teria aqui um fluxo mais bem direcionado na entrada. Então, a gente vai reduzir essa turbulência e essa queda de pressão. No entanto, a gente vai estar meio que limitando, né, essa espessura do vórtex externo. Então, a gente vai reduzir esse vórtex externo, tá? E isso faz com que diminua um pouco a eficiência de coleta. Mas colocar essa placa defletora pode favorecer esse fluxo tangencial. Nós temos também essa entrada, né, helicoidal. Você pode ver que ela é um pouco mais alta, né? Ela vai fazer uma alimentação na helicoidal mesmo. Essa geometria favorece o escoamento tangencial do gás também. O fluxo de gás fica, então, mais suave, perto aqui do Vortex Finder. O projeto mecânico é um pouco mais complexo, né? Porque, geralmente, se é na helicoidal, essa helicoidal ela tem que ser construída, né? E você tem que gerar uma função, um desenho para poder fazer essa construção. Então, é um projeto mecânico mais complicado e, por causa disso, tem um maior custo de construção. Outro tipo de entrada que a gente pode observar é essa entrada do tipo voluta, né, que é aquela em que nós temos aqui uma redução, né, desse tamanho aqui da alimentação até chegar aqui na parte cilíndrica. Tá? Essa entrada de gás ela tem uma menor turbulência e uma menor queda de pressão. Também tem aí uma menor eficiência de coleta. O custo é maior porque o projeto é complexo. Por causa disso, também vai precisar de um equipamento maior para processar o mesmo fluxo de gás. Quanto, então, ao dimensionamento dos ciclones? Primeira coisa que nós vamos pensar quando a gente fala em ciclone é o diâmetro de corte, ou seja, aquele ciclone, para a partícula que eu estou trabalhando, né, com essa densidade de partícula, qual seria o tamanho de partícula que ele consegue separar com eficiência de 50%? Então, o diâmetro de corte, né, nós vamos chamar de D estrela, ele pode ser dado no ciclone por essa função, em que D estrela é o diâmetro de corte, ou seja, aquele diâmetro de partícula que é coletado com eficiência individual de 50%. DC é o diâmetro da parte cilíndrica, e nós vamos ver que toda a geometria do ciclone ela vai ficar em função desse diâmetro de parte cilíndrica. K é a constante específica para cada família, ou seja, cada tipo de ciclone. Então, K é um parâmetro que vai mudar de tipo de ciclone para tipo de ciclone. Q é a vazão volumétrica da suspensão na alimentação. Esse FRL é uma função do RL, ou seja, RL aqui nós vamos chamar de razão de líquido, tá? É uma função que vai levar em conta as relações volumétricas entre o underflow e a alimentação. Essa função que está aqui, que é o FRL, ele me diz assim, o quanto da alimentação foi para o underflow. No caso do ciclone, como não existe saída de fluido no underflow, nós podemos falar que esse FRL aqui, né, não é importante e ele vai ser considerado igual a 1. P é um fator que leva em conta a concentração de sólidos na alimentação. Geralmente, então, para o ciclone, nem o FRL e nem o P são aí muito importantes, afinal de contas, a maioria dos ciclones trabalha aí com suspensões mais diluídas. Caso a concentração volumétrica de sólidos na suspensão de alimentação seja alta, nós vamos depois ver que existem algumas funções para a gente colocar e levar isso em conta. Se eu quiser, então, aumentar a eficiência de coleta do meu equipamento, eu preciso, então, diminuir o valor do D estrela. Significa que ele vai estar coletando partículas cada vez menores, ou seja, a chance é que ele seja bastante eficiente. Então, para eu diminuir o D estrela, eu preciso, então, o quê? Diminuir também o DC
eu posso aumentar a diferença de densidade entre a partícula e o fluido, aumentar a vazão ou diminuir esse fator K, certo? Então, quanto menor for esse fator K, mais apropriado é aquele ciclone para coletar partículas mais finas. Então, quase todos os equipamentos que a gente trabalha, a gente tem que levar em conta que aquele equipamento, vai existir um fluxo, né, que vai passar dentro daquele equipamento, que vai existir, então, essa perda de carga, certo? Essa queda de pressão ali dentro, que deve ser suprida por algum tipo de equipamento, como no caso aqui, um exaustor, ou então um soprador, um ventilador. Então, nós precisamos levar em conta isso, por quê? Porque nós precisamos dimensionar a potência desse motor que vai rodar esse soprador ou esse exaustor. Então, essa relação entre a queda de pressão e a vazão, aqui para os ciclones, é dado por esse beta, que relaciona, então, a queda de pressão dividido por ρ, o C ao quadrado, sobre 2. Essa queda de pressão que nós colocamos aqui, ela é a queda de pressão entre a alimentação e o overflow, tá? Então, vai ter um ponto de tomada de pressão, tanto na entrada quanto na saída, e vai ser medida a queda de pressão, a diferença de pressão que existe aqui, tá? Para ser colocada aqui em questão. E aqui, esse UC é a velocidade do fluido na seção cilíndrica. Então, quando nós falarmos só U, é a velocidade da alimentação, mas quando nós falarmos UC, é a velocidade na parte cilíndrica, né? Que tem aqui esse diâmetro maior. Então, beta é esse constante dimensional, é uma função do tipo de ciclone ou de hidrociclone, né? Que vai valer também para os hidrociclones. O ΔP é a queda de pressão medida entre a alimentação e o overflow. E o UC é a velocidade da suspensão na seção cilíndrica. Então, o que é velocidade? Não é vazão por área? Qual área que eu tenho que levar em conta, pessoal? Da seção cilíndrica, tá? Então, é πdc ao quadrado dividido por 4. Então, o que nós podemos observar também? Maior eficiência de coleta vai automaticamente estar ligado a maiores quedas de pressão, ou seja, um custo energético maior na separação. Quanto à eficiência de coleta, existe a eficiência individual de coleta. Ela é específica para cada tipo de equipamento, é obtida através de dados experimentais. E quando nós falamos, então, eficiência individual de coleta, eu estou falando de um determinado tamanho de partícula, ou seja, ela vai ser uma função da razão entre o diâmetro da partícula que está na distribuição granulométrica, tá? Com aquele D estrela, que é o diâmetro da partícula que é coletado, com a eficiência de 50%. Então, o que acontece? Quando o D, que é o diâmetro da minha partícula, é igual a D estrela, significa que esse D é coletado com eficiência de 50%. Mas se a partícula for menor, mais fina, ela já não vai mais ter a mesma eficiência. A eficiência vai ser menor do que 50%. Enquanto partículas maiores que o D estrela têm uma eficiência individual de coleta maior do que 50%. Assim, nós podemos perceber que, quanto menor o D estrela, que maior é a eficiência de separação do meu equipamento. A eficiência global de coleta, ela é a massa coletada de partículas pela massa total alimentada. Então, como eu alimentei partículas com a distribuição granulométrica de tamanho, tem vários tamanhos na minha mistura, eu tenho que levar em conta, né, na hora de fazer a eficiência global de coleta, toda essa faixa de tamanho. Então, a eficiência global de coleta, ela vai ser dada por essa relação. Então, primeiro eu gostaria de explicar para vocês o que acontece. Todas as vezes que nós temos uma entrada e duas saídas, ou seja, é quase que um T, né? Então, eu tenho uma divisão de corrente. Eu estou alimentando uma corrente, estou saindo com duas. O simples fato de estar dividindo essa corrente no meio já faz com que uma parte das partículas venha para cá e a outra parte venha para cá. Ou seja, já existe algum tipo de separação no simples fato de estar dividindo uma corrente. Então, o que acontece? Ciclones e hidrociclones. Quando eu tenho saída de fluido no fundo, eu tenho essa segunda corrente de fluido saindo, isso faz com que automaticamente já exista algum tipo de separação de partículas, certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos chamar aqui a eficiência global de coleta, ela vai ser
dividida entre dois tipos de coleta. Uma coleta que depende da quantidade de fluido que foi para o fundo, o simples fato de termos uma separação de corrente, e a outra coleta que vai depender da intensidade do campo centrífugo, certo? Então, o que não foi coletado pelo fato de eu estar dividindo uma corrente, né, que poderia estar saindo com 30% aqui, 40% aqui, 50% do que eu entrei, tá? Então, essa parte que não tem a ver com o que eu estou tirando no underflow, vai entrar aqui a intensidade, então, do campo centrífugo, e eu vou chamar, então, I, como sendo a eficiência global reduzida, que é aquela eficiência que ocorreu realmente devido ao campo centrífugo. E essa eficiência reduzida, eu vou falar que ela é integral de 0 a 1 da eficiência individual de coleta vezes o dx. Por quê? Quem é esse x, pessoal? É a fração mássica cumulativa. Então, o que acontece? Na minha distribuição de tamanho da alimentação, eu tenho diversos tamanhos e cada tamanho é coletado com uma eficiência individual de coleta diferente. Lembra? Partículas muito finas são coletadas com eficiência muito baixa, enquanto partículas muito grandes são coletadas com uma eficiência maior. Então, eu tenho que levar em conta o quanto dessas partículas grandes estão realmente na minha alimentação. Então, o que vai acontecer? Se a gente pegar esse dx aqui, né, e eu, então, multiplicar dd em cima e embaixo, aparece aqui a derivada dxdd, e dxdd, então, me leva ao meu modelo de distribuição granulométrica. Se eu conheço, então, o meu modelo de distribuição granulométrica, eu posso fazer a derivada em relação ao diâmetro. E aí, agora, eu estou fazendo, então, a integral no menor diâmetro até o último diâmetro que eu tenho na minha amostra, né? Todos os diâmetros possíveis da minha amostra, em que eu vou levar em conta a eficiência individual de coleta e o modelo de distribuição granulométrica que eu tenho com cada um, né? Cada modelo com seu parâmetro. Certo? No caso dos ciclones, o que a gente tem? A gente não tem RL, certo? Então, a gente não tem o RL, eu não tenho saída de gás embaixo. Então, a eficiência global de coleta é igual ao próprio I, que é a eficiência global reduzida. Então, nesse caso, a separação das partículas ocorre única e exclusivamente devido ao campo centrífugo. Mas nós iremos ver isso com mais detalhes nos nossos exercícios. Dando continuidade, então, ao dimensionamento dos ciclones, vamos dar uma olhada aqui sobre a nomenclatura. Então, nós temos aqui a nossa seção de alimentação, tá? Ela tem uma altura HC e uma largura BC, nessa vista superior aqui. Eu tenho o diâmetro aqui do overflow, ou que ele chamou aqui de DE. Nós temos essa altura, né, que fica o início do Vortex Finder com o início da alimentação, que ele chamou de SC. O diâmetro DC, que é o diâmetro da parte cilíndrica. SJC, que alguns trabalhos também trazem como sendo um DU, né, que é o diâmetro do underflow. A altura ZC, que é a altura da parte cônica. O que vai acontecer, então? Os tipos de ciclones existentes, eles vão variar nessas proporções. A proporção que existe entre o DC e a alimentação e a altura da parte cônica. Isso vai dar origem a vários tipos de ciclone que nós vamos, então, denominar como famílias de ciclone. A primeira família de ciclones que nós vamos estudar é a LEPO. Nós temos, então, a geometria. Nós podemos observar que cada parte da geometria vai ficar em função do DC, tá? São proporções, então, entre a entrada, por exemplo, entre a largura aqui e a parte da região cilíndrica, tá? Então, todas as medidas do ciclone estão aqui e são funções, então, do diâmetro do ciclone. A velocidade, então, na entrada, se a minha seção de entrada retangular tem uma altura HC e uma largura BC, a velocidade é quem? É a vazão dividido pela área da seção de alimentação, então, que é HC vezes BC. Geralmente, essa velocidade para essa família está entre 20 e 70 pés. Se nós, então, isolarmos aqui quem é a vazão é a velocidade vezes o HC vezes o BC, substituindo, então, quem é HC e BC em função do próprio diâmetro da região cilíndrica, a gente tira aqui uma equação para o cálculo, então,
da vazão. Geralmente, utiliza-se nos projetos desse tipo de ciclone uma velocidade de 50. Agora, nós iremos, então, passar para o cálculo do diâmetro de corte desse ciclone. Então, aqui está a nossa equação inicial, né, fundamental, que nós já colocamos. Como nós falamos anteriormente, esse P, que é uma função da concentração volumétrica de sólidos, se ela for baixa, aí abaixo de 5%, esse P tende a 1. FRL é igual a 1, porque não existe saída de fluido no underflow. E o valor do K aqui vai ser 0,095. Então, substituindo isso aqui na nossa equação, nós chegamos nessa relação, de acordo com Massarani, tá? Em que nós temos aqui o D estrela em função da vazão, da diferença das densidades, da propriedade do fluido e desse diâmetro DC, que é o diâmetro de projeto do nosso ciclone. O livro do Perry também traz outra equação para o cálculo do diâmetro de corte. Olha que interessante, a equação do Massarani está em função da vazão, enquanto a equação do livro do Perry está em função da velocidade. Então, quando nós não soubermos a vazão, nós vamos utilizar essa equação do D estrela para a gente fazer o cálculo, então, porque nós vamos chutar uma velocidade de projeto e nós vamos conseguir, então, fazer o dimensionamento do equipamento. Nós podemos, então, saindo dessa equação aqui do livro do Perry, também chegar nessa equação do Massarani e mostrar que elas são similares. Então, fica aí para vocês, né? Aqui está provando, então, como que essas equações são iguais, tá? Na prática, elas dão, assim, uma diferença mínima em termos de valor. E vocês podem fazer aí em casa essa prova de que as duas equações são iguais. Agora, nós podemos, então, ver a relação que existe, né, entre a perda de carga entre a alimentação e a descarga de gás. Então, nós sabemos que, para essa família de ciclone, o beta vale 315, então eu consigo relacionar a queda de pressão com a velocidade do fluido na seção cilíndrica. Continuando aí o dimensionamento, nós vamos para a eficiência, então, individual de coleta para o ciclone. Então, nós temos aqui a relação do diâmetro D, das partículas que estão na minha distribuição, em relação ao D estrela, né, que é o diâmetro de corte daquele ciclone. Temos aqui os valores e temos o valor da eficiência de coleta. Então, foram feitos vários testes experimentais e chegou-se, então, nessa relação aqui, de que a eficiência individual de coleta é o D, é um D qualquer pelo D estrela ao quadrado, dividido por 1 mais o D sobre D estrela ao quadrado. Tá? A eficiência global de coleta dos ciclones, como nós falamos anteriormente, é igual à eficiência global reduzida, uma vez que não existe saída de fluido no underflow. Então, nós podemos definir essa eficiência global de coleta como sendo a integral de 0 a 1 do N dx, multiplicando e dividindo por dd, nós chegamos aqui a esse dx dd. O que acontece agora? Nós vamos supor que a nossa alimentação, então, segue um modelo de distribuição granulométrica RRB. Então, para o modelo RRB, nós temos aqui quem é X, eu posso vir aqui derivar X em relação a D e jogar aqui dentro dessa equação, tá? E aí eu consigo obter, então, uma resposta analítica de I igual a essa relação aqui, onde a gente tem aqui o D', que é o parâmetro do modelo RRB, e a gente tem aqui o N, né, que é o outro parâmetro do modelo RRB. Ou seja, se eu conhecer a distribuição granulométrica da alimentação, souber o modelo e os seus parâmetros, eu consigo, então, jogar aqui e eu consigo, então, fazer o cálculo de quem seria a eficiência global de coleta da distribuição de tamanho de partícula que eu tenho na minha alimentação. Mas aí você fala, mas e se eu pegasse os outros modelos e colocasse aqui e não tivesse como fazer a integração desse modelo? Né, não conseguisse fazer isso de forma analítica, nós poderíamos fazer de forma numérica. Né? Então, fazendo uma integração numérica, a gente pode gerar várias tabelas, e com essas tabelas, então, foram propostos vários gráficos, onde nós podemos fazer a leitura desses valores, então, de eficiência global de coleta. Então, aqui nós vamos ter eficiência global de coleta, esse exemplo é para o GGS, tá? No eixo X, a gente tem o parâmetro do modelo dividido pelo D estrela, e aqui nós temos vários valores do parâmetro M do modelo GGS, ó, meio, 0,8, 1. Então,
Então, existem aí disponíveis vários desses gráficos para vocês, então, fazerem a leitura para aqueles modelos que não têm uma integração analítica, como é o caso do modelo RRB. Outra família, então, muito conhecida é a família Sterman, né? Aqui nós vamos ter a mesma nomenclatura. O que vai mudar? A relação que existe, né? Então, enquanto a família Lapo, o BC era DC sobre 4, na família Sterman, BC é DC sobre 5. Então, o que mudou são essas relações aqui de tamanho, né, entre cada um dessas seções do ciclone em relação ao diâmetro da parte cilíndrica. A velocidade, então, pode ser definida da mesma forma, e a velocidade aqui para esse tipo de ciclone varia entre 10 a 30 metros por segundo, que nós temos, então, substituindo quem é HC e BC, nós temos a relação, então, entre a vazão e a velocidade na alimentação. A velocidade usual aqui na alimentação é utilizado de 15 metros por segundo. O diâmetro de corte para a família Sterman segue a mesma relação proposta anteriormente, certo? Só que dessa vez o que mudou? O valor do K, que é um parâmetro relacionado ao tipo de família do ciclone. Então, na família Sterman, K vale 0,041. Lembram que nós falamos que quanto maior, ou seja, esse K é um valor menor. Quanto menor é o valor do K, menor é o valor do diâmetro de corte. Significa que esse tipo de ciclone é mais eficiente na coleta das partículas. Então, nós temos aqui a equação de acordo com Massarani. Também podemos aí utilizar a equação generalizada do livro do Perry. Então, a relação beta que existe entre a perda de carga e o ρ ao quadrado sobre 2 é dado por 400, ou seja, já que esse ciclone é mais eficiente, ele coleta partículas mais finas, isso vem com um custo, vem com um maior custo operacional. Quanto maior é a eficiência, também é maior a perda de carga, né? Por isso que a gente pode observar aqui que o valor do beta é maior do que o da família do LEPO. Então, independente do tipo de família de ciclone, nós podemos aí fazer também o cálculo da potência do soprador. Essa equação dá a potência em cavalos, em que a gente coloca qual é a vazão total em metros cúbicos por segundo, multiplicado aqui pela queda de pressão individual de cada ciclone em milímetros de água, dividido por 75 vezes esse NS, que é a eficiência do funcionamento do meu soprador, né, ou do meu exaustor. Geralmente, esse valor aqui fica em torno de 0,5 ou de 0,6. Quanto às eficiências de coleta, nós podemos observar aqui que o mesmo que já foi apresentado para a família LEPO também se aplica à família Sterman. É a mesma equação para a eficiência individual de coleta. Nós temos aqui, então, a eficiência global de coleta igual a reduzida. Só para o modelo RRB que nós temos uma solução analítica que podemos utilizar, então, essa equação. Para todos os outros modelos de distribuição granométrica, nós utilizaremos esses tipos de gráfico. Então, seguem aqui alguns gráficos. Tá? Esse aqui é para a eficiência global de coleta para o modelo GGS, né? Que nós temos, então, o parâmetro é o K. Então, aqui eu tenho K por D50, D estrela, tá? E o parâmetro M. Temos aqui o modelo RRB, que apesar de ter aquela equação, também tem o gráfico. Nós temos aqui, então, a eficiência global de coleta para o modelo log normal. Essa tabela traz, então, para nós alguns tipos de configurações de ciclone. Então, além do ciclone Sterman e do LEPO, nós temos aqui, né, outros tipos de ciclone. Nós podemos observar que o Sterman está classificado como sendo de alta eficiência, né, porque ele tem uma eficiência maior do que o LEPO. Mas nós temos esses outros dois ciclones aqui citados, e aqui a gente tem, então, as proporções, né, de tamanho que existem aqui da geometria desses equipamentos. Essa tabela mostra algumas faixas recomendáveis para operação, então, de ciclones, que vocês podem consultar aí durante os exercícios de vocês. Bem, essa foi a nossa aula teórica sobre a separação no campo centrífugo utilizando ciclones. Como referências, trazemos aí o livro do Cremasco e do Massarani. Como atividades, então, da aula de hoje, nós temos, então, uma atividade para a empresa, que é procurar vídeos sobre o funcionamento de ciclones e suas aplicações industriais e colocar, então, no site da empresa de vocês.
vocês também já podem escolher o tema para o projeto orientado de ciclones. É isso. Vejo vocês então aí agora na nossa próxima aula de exercícios. Até mais!